Vamos abrir as nossas Bíblias. Você que está em casa também abra a sua Bíblia no livro de Romanos, Romanos capítulo 12. É um dos capítulos mais destacados, mais mencionados, sempre colocado como temas de divisa de congressos. Romanos capítulo 12. Nós vamos ler os primeiros versos deste texto. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si mesmo com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente somos membros uns dos outros. Que Deus aplique esta maravilhosa palavra em nossos corações. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Ó meu Deus, estas presenças aqui é um dos milagres que o Senhor realiza. Eu recebo cada um destes irmãos presentes aqui como resposta de oração e louvo ao nome do Senhor, que tem o poder para falar com cada um de nós. Toma, Senhor, cada uma destas vidas preciosas em tuas mãos. Tu sabes o que cada um de nós precisa. Por isso, Pai, fala-nos para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Descuidados não, zelosos. Esse é o nosso tema desta noite. Descuidados não, zelosos. A foto que está aí é de um dos encontros da nossa União Masculina Missionária, um café da manhã que tivemos esses dias. Neste capítulo 12, o apóstolo destaca que nós devemos ser cuidadosos nos relacionamentos, ou nos 4 relacionamentos. Quais são estes 4 relacionamentos? O relacionamento com Deus, o relacionamento com nós mesmos, o relacionamento com as pessoas, os membros da igreja, e com as pessoas de forma em geral, muito especialmente com os nossos inimigos. Como é que nós devemos nos relacionar com estas pessoas? O apóstolo vai então nos dar a graça de poder entender o valor de sermos zelosos, de cuidarmos do corpo, de cuidarmos da árvore, de cuidarmos da igreja. Porque assim como quando eu sinto dor em uma parte do meu corpo,
Todo corpo sente a dor. Da mesma forma, quando uma pessoa está em erro na igreja, traz consequência para todo o corpo, para toda a igreja. Deus tem nos dado a graça de estudar a palavra, sermões expositivos, seguindo aquilo que Deus disse através dos seus servos do passado. E neste livro, que Deus usou Paulo para escrever, ele, como servo de Deus, quis escrever uma carta, mas esta carta, na verdade, é um tratado. Através desta carta, centenas de milhares de pessoas têm sido salvas. Aqueles irmãos eram irmãos judeus e gentios, de várias partes do mundo, mas que agora estavam morando em Roma. Não eram somente irmãos nascidos em Roma, mas eram irmãos do mundo inteiro, que se juntaram na então capital do mundo daquela época. E ele manda esta carta nos capítulos 1 ao 3, ele diz: todos estão perdidos por causa da escolha errada que o representante da raça fez. Adão escolheu, consequentemente todos os seus descendentes escolheram. Vocês judeus também estão nesta lista, porque vocês conhecem a palavra, mas não praticam. Um alerta para os religiosos, aqueles que conhecem a verdade, mas que não praticam a verdade. Jesus vai dizer em algum momento que os cidadãos do reino perecerão nas trevas pelos séculos dos séculos. Como assim? Ou seja, pessoas da família, mas que vivem como quem não conhece a Deus. Dos capítulos 4 e 5, Deus oferece salvação a todos. Deus não é seletista. Deus não faz acepção de pessoas. Amou o mundo todo. Vinde a mim todos. A vontade de Deus é a salvação de todos. Porém, nos versículos 6 ao 8, a prova de que você escolheu se entregar para Cristo é que você agora vai procurar viver uma vida se santificando, isto é, matando o eu, e consequentemente você vai procurar ser uma pessoa parecida com Cristo. Ser santo ou se santificar é se tornar mais semelhante a Jesus, pensar como Jesus pensava, sentir como Jesus sentia, agir como Jesus agiu, agia e age ainda hoje. Dos versículos 9 ao 11, a justificação nunca foi pelos méritos, nunca foi pela religião, nunca foi pela família. A salvação, a justificação sempre foi e sempre será através da fé daqueles que creem em Cristo, que se entregam a Cristo. E aí, os capítulos 12 ao 16. Agora, a prova dos que se entregaram para Cristo é se relacionar bem. Podemos fazer este resumo um pouco mais extenso, ou dividir o livro todo em apenas duas partes. Do capítulo 1 ao 11, o que Cristo fez. Do capítulo 12 ao 16, o que nós, os servos de Deus, devemos fazer. Do capítulo 1 ao 11, doutrina, teologia, cabeça, mente, pensar, refletir. Dos capítulos 12 ao 16, praticar, viver. Dos capítulos 1 ao 11, entendimento, como eu disse, cabeça, compreender o que Deus fez. Mas dos capítulos 12 ao 16, relacionamento, como se relacionar. O capítulo 12 é uma espécie de esboço de todos os outros próximos capítulos. Portanto,
Nesta noite eu quero destacar a importância do zelo. E o apóstolo não falava apenas do que os outros deveriam fazer, ele mesmo procurava ser zeloso. Veja o que ele diz na palavra, vocês podem ler comigo, todos juntos? Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Paulo tinha este entendimento de que nós somos a noiva de Cristo, e que eu como pastor, eu como missionário, mas acima de tudo eu como servo de Deus, como membro do corpo de Cristo, ou seja, cada um de nós deve se importar, porque quando meu irmão sofre, eu sofro, quando ele se alegra, eu preciso me alegrar com ele, porque somos membros separado, mas ao mesmo tempo somos um corpo. Como nos relacionarmos? Este capítulo, o apóstolo então nos traz à memória como ser zeloso nos 4 tipos de relacionamentos. Quais são eles? O primeiro relacionamento é o meu relacionamento com Deus. E para ter um bom relacionamento com Deus, eu preciso de 2 coisas. Eu preciso de corpo consagrado e mente transformada. Vamos dizer juntos? Corpo consagrado e mente transformada. Ele está trazendo à memória aquele sacrifício quando as pessoas vinham diante do sacerdote trazendo uma ovelha, um oferecimento de um animal. Quando aquela pessoa trazia o animal para ser sacrificado, o animal não podia mais ser tomado de volta. Aquele animal não pertencia mais. O apóstolo está nos dizendo que agora nós não trazemos um animal para ser sacrificado, mas que agora nós somos a oferta, e nós nos oferecemos não como um sacrifício para perdoar o pecado, mas nos oferecemos como um incenso, nos oferecemos como uma adoração, como um louvor, como um atributo a Deus. Ele diz: este sacrifício precisa ser santo. Veja só que o grande problema de nós como cordeiros trazidos ao altar, o grande problema é que o cordeiro vivo, ele pode sair do altar. Aquele cordeiro que era trazido, era amarrado, era degolado, ele não tinha vontade. Mas eu e você somos a oferta, nós nos trazemos, e nós nos colocamos, e nos colocamos à disposição de Deus. Então o apóstolo diz: eu imploro a vocês, pelo nome de Deus, pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus, eu imploro a vocês, em nome de Deus. Vocês já se converteram, foram justificados, agora se entreguem, se consagrem, tenham um corpo santo. E aqui o texto vai nos dizer um sacrifício vivo. Primeiro, não é um sacrifício morto. Eu venho, vivo, santo e agradável a Deus. E o que é isso? É o vosso culto racional. Um servo de Deus não perdeu a memória. Um servo de Deus não deixa de pensar, de entender, de compreender. Porque você compreende, porque você entende, você então raciocina de forma lógica, diz: eu não tenho outra saída senão me oferecer em gratidão pelo que Deus fez em meu favor. Portanto, queridos irmãos, a primeira coisa que precisamos lembrar é que o nosso corpo não pertence a nós mesmos. Vocês se lembram? 1 Coríntios 6:20, o que diz? 1 Coríntios 6:20. Lembra, Ronaldo?
porque fostes comprados por bom preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Agora vocês precisam, para fazer isso, ter uma mente transformada. E o texto vai nos falar então desta importância da transformação. Quero ler com vocês o versículo 2. Todos comigo? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por muito tempo eu preguei dizendo que nós deveríamos transformar o mundo, transformar as pessoas. Mas o apóstolo está dizendo: vocês com esta mente transformada, vocês devem transformar a si mesmos, transformar o vosso comportamento, transformar a vossa maneira de ser e de viver na presença do Senhor. Veja este destaque para as palavras conformar e transformar. A palavra forma está implícita nas duas palavras. Acontece que no original estas duas palavras estão escritas de formas diferentes. A primeira palavra, conformar, está escrita com a palavra esquema. A palavra esquema é uma forma externa, uma forma que ela muda o seu formato constantemente. Por exemplo, uma criança nasce. A criança, quando nasce, primeiro mês de vida, é uma coisa. 6 meses, 1 ano, 7 anos, vai tendo mudanças das fases. 14 anos, 21 anos, tem as mudanças. Então essa primeira palavra, esquema, diz: não se conforme com o esquema, com o modelo, com a forma do mundo, porque esta forma do mundo todo dia muda. Hoje é certo, amanhã é errado. O que era errado hoje é certo. Mas ele diz: ao invés de se conformar, de entrar na forma do mundo, vocês precisam transformar. E a palavra do original é morfe. Aquilo que é interior, aquilo que é o caráter, aquilo que não muda. Por exemplo, nasce um ser, é um menino ou é uma menina? Ou é um homem, ou é uma mulher, ou é masculino, ou é feminino. A ciência vai dizer, ou é XX, ou é XY. Ou é um, ou é outro. Os homens tentam mudar, mas a palavra de Deus não muda. A medicina, os estudiosos e a biologia, bem, ou é XX, menina, ou é XY, menino. O que estamos dizendo, irmãos, é que a forma do mundo muda todo dia. A forma do mundo é amar as coisas, usar as pessoas e esquecer de Deus. Mas a forma de Deus, agora você pensa com o pensamento de Deus, você foi transformado de dentro para fora, e você agora quer praticar a justiça, você quer promover a paz, você quer desfrutar da alegria do Espírito Santo, você agora é uma nova criatura. As duas palavras que nos remete a isto, a palavra metamorfose e a palavra metanoia. Todos conhecem o que acontece com a borboleta, que nasce uma lagarta, transformada em um casulo, e então finalmente uma borboleta. Quando pensamos nesta metamorfose, estamos falando de mudar a forma. Mas quando pensamos em metanoia, trata-se de mudar o comportamento.
Para metamorfose temos então a palavra esquema, mas para a palavra metanoia, o comportamento, morfe, o caráter. E aí nos lembramos daquele homem lá de Marcos capítulo 5. Ele era um homem de família, mas alguma coisa aconteceu que ele deu lugar aos demônios. E aquele homem agora estava vivendo nos cemitérios, e ele comia restos mortais. E aquele homem, ninguém conseguia prendê-lo, ele quebrava grades e correntes. Todos tinham medo dele. Ele vivia dia e noite uivando, e ele vivia se retalhando com cacos de telhas. Mas um dia aquele homem encontrou Jesus, e Jesus encontrou aquele homem. Meu irmão Ângelo, aquele encontro mudou a vida daquele homem. E então, quando as pessoas voltaram, aqueles demônios tinham saído daquele homem. E a Bíblia diz que as pessoas que voltaram viram aquele ex-endemoniado sentado, vestido e em perfeito juízo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém, meus irmãos? Gente que tinha uma vida torta, uma vida desordenada, que vem para Jesus e continua do mesmo jeito, precisa verificar o que é que está acontecendo com esta pessoa. Aquele homem disse: agora Jesus, eu quero seguir ao Senhor. Jesus disse: ok, eu preciso de você e você vai me seguir. Porém tem uns que me seguem na sua própria casa, outros me seguem na sua cidade, outros me seguem em outros estados e países. No seu caso, eu quero que você volte para a sua família. Eu quero que você volte para a sua cidade, para a sua região, Decápolis, um lugar onde tinha 10 cidades, assim como aqui no litoral. Nós temos as 10 cidades que são maravilhosas, elas se completam. Com todo respeito, Guarujá é a mais linda de todas, perdão aos outros aí. Mas o fato, irmãos amados, é que aquele homem foi, e diz a Bíblia que ele começou a pregar a palavra, e em Marcos capítulo 1, verso 20, capítulo 5, o verso 20, diz que todos se maravilhavam em ver a transformação daquele homem. Ou seja, queridos irmãos, para termos um bom relacionamento com Deus, primeiro precisamos ter o quê? Corpo consagrado e mente transformada. Vamos lá então. Corpo consagrado e mente transformada. Agora não é mais o que eu acho, o que eu penso, o que é que a palavra de Deus diz, o que é que a palavra de Deus ensina. Em segundo lugar, diz o apóstolo Paulo, você precisa ser zeloso no relacionamento consigo mesmo. Você precisa zelar de si mesmo. Não podemos ser relaxados no trato da saúde emocional, da saúde física, da saúde espiritual. Precisamos ter, diz o apóstolo Paulo, um sentimento equilibrado. Veja comigo então, capítulo 12, verso 3 em diante. Pela graça de Deus, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si mesmo com equilíbrio, conforme a medida da lei, da fé que Deus repartiu a cada um. E aí ele continua falando do corpo, de muitos membros, assim como também a igreja, pessoas diferentes que se completam. A palavra equilíbrio. Quando nós pensamos em relacionamento com nós mesmos, vem à nossa mente 3 palavras. A palavra menosprezar. Menosprezar. Tem gente que tem uma autoestima baixa demais. Eu não presto, eu não consigo, eu não dou certo, para mim nada dá certo.
são pessoas que têm a síndrome do gafanhoto. Na minha infância, morava em uma pequena cidade, e em pequena cidade sempre tem circo. Meu pai tinha também comércio na cidade, e as pessoas do circo vinham para fazer as suas refeições, café da manhã, almoço, janta, em nosso estabelecimento. Tínhamos contatos com os mágicos, com os palhaços e assim por diante. Nós éramos convidados com ingressos grátis para os espetáculos e assim por diante. E o que mais me admirava quando chegava no circo era ver o grande elefante amarrado com apenas uma correntinha em uma das patas. E na minha cabeça de criança, como pode ser este gigante amarrado com essa pequena corrente fincada com uma trava na terra? Como assim? E mais tarde vem descobrir, todos nós sabemos, é que aquele elefantinho, quando era pequeno, foi amarrado naquela corrente. Ele tentava, mas não saía. Então ele foi crescendo e se acostumou de que ele não podia, de que ele não conseguiria sair dali. Por isso é que ele fica amarrado naquela corrente. Há muitos de nós que têm esta consciência ou este sentimento muito pequeno de si mesmo. Deus faz com outros, Deus opera com outros, Deus abençoa outros. Eu não tenho uma boa voz, eu não tenho uma boa aparência, eu não tenho uma boa estatura, eu não tenho um bom sobrenome. Lembram-se daqueles que foram visitar a terra, os espias, e eles disseram: nós parecíamos gafanhotos diante deles. Não era eles que achavam, os outros que achavam deles, era eles que se achavam como gafanhotos. Há muitos cristãos com a síndrome de gafanhoto, mas existem outros que é o oposto, e nós sabemos que todo extremo é perigoso. Há aqueles que hipervalorizam, exaltam-se a si mesmos, tem a mania de hipervalorizar-se, de se hipervalorizar. Então ele é o melhor, é da melhor família, para ele dá tudo certo, ele está sempre certo, ele sabe tudo, ele conhece tudo. Esse pequeno gatinho está se achando um grande leão. Você não é assim não, né, Anderson? Não? Mas meus irmãos, ao invés de menosprezar ou hipervalorizar, o que Deus espera é que cada um de nós de fato nos valorizemos. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, você pessoa que está aqui, é um ser criado por Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Nunca existiu nem vai existir um outro você. Você é um príncipe de Deus, uma princesa de Deus. Deus diz que para Ele você é como a menina dos olhos dEle. Ele te ama, Ele te fez. Quando você não valoriza quem você é, a altura que você tem, a voz, o cabelo, a falta dele e assim por diante, quando você não valoriza o que você é e tem, você está desvalorizando a Deus que te fez. Deus te ama e além disso Ele tem um plano para a tua vida. Ele te incluiu na família dele, se você já se entregou para Cristo. Se não, a porta está aberta. Hoje à noite você pode entrar para a família de Deus. Você é alguém que Deus tem plano especial e que Ele quer que viva com Ele por todo, sempre e sempre. Então o apóstolo vai dizer: olha, além disso, você precisa lembrar, você é um servo de Deus, que agora você
é um corpo, o corpo de Cristo. E assim como num corpo humano tem vários membros, é diversidade, mas apesar de vários membros, é um corpo só, a unidade. Também na igreja tem vários membros, é impressionante, nenhum de vocês é exatamente igual ao outro de vocês. Olha para essa pessoa do lado aí, ela é igual a você? Você até se assustou, né? Foi Deus quem nos fez assim, diferentes. E aí a Bíblia diz, olha, vocês receberam dons. O apóstolo vai dizer, Deus te deu dons. O objetivo do apóstolo aqui não é fazer o estudo sobre dons, mas dizer como você deve praticar os seus dons. Deus te deu capacidade. Primeiro Ele te deu o dom da profecia. E quando falamos em profecia, existe hoje uma confusão sobre esta palavra. Sabemos que Deus usou os seus profetas para escrever, e nenhuma revelação pode vir além, pode confrontar. A palavra está completa. É verdade que Deus é Deus e Ele pode usar quem quiser para falar o que quiser. De vez em quando em reuniões por aí alguém chega, pastor, tem um recado para você. E eu sempre digo, a palavra de Deus sempre se cumpre. Quantas coisas já disseram? As famosas profetadas. E eu sempre digo, a palavra de Deus sempre se cumpre. O grande segredo é se o Espírito Santo está dentro de você, para que ele vai te mandar recado se ele está dentro de você? Mas o que é que a palavra de Deus fala sobre profecia? O que é profecia? Coloquei alguns versos para nós lermos juntos. O dom da profecia é o mesmo que a capacidade para expor as verdades reveladas na Bíblia. 1 Pedro 4,11, todos comigo? Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Aqui Pedro usa a expressão fala, lá Paulo está usando a expressão profecia. 2 Pedro 1,21, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Primeiro, ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Paulo está falando da importância da pregação, da exposição da palavra. E aí, 1 Coríntios 14:3, mas quem profetiza o faz para o quê? Para a edificação, o encorajamento e a consolação dos homens. Quem prega a palavra de Deus, quem compartilha o evangelho, quem fala de Cristo, quem ensina o que a Bíblia diz, está profetizando. Então, diz o apóstolo, Deus deu a vocês o dom da profecia, Deus deu a vocês o dom do ensino, e ele diz, quem tem esse dom do ensino, que haja dedicação, que haja esmero, que haja estudo, que haja pergunta, que haja compreender. Você que tem o dom da exortação, a exortação não tem nada a ver com bater, xingar, dar pontapé. Exortação quer dizer se colocar ao lado. Exortação quer dizer levantar, ajudar, motivar. Barnabé é chamado filho da consolação, filho da exortação, aquele que estava ajudando. Nós, servos de Deus, precisamos usar este dom da exortação. E meu irmão que está vendo, cadê você neste tempo de pandemia? Irmãos que há mais de 2 anos não se vê.
algumas coisas que trazem preocupação, professores que só aparecem na igreja quando vai ensinar, cantores que só aparecem na igreja quando vão cantar, líderes que só naquele dia, quando ele vai ter uma responsabilidade, é que aparece. O que é que eu posso fazer para ajudar? O dom da contribuição, a generosidade, colocar a mão no bolso, o dom da liderança. E ele diz: aquele que tem esse dom da liderança, se dedique. E aquele que tem o dom da misericórdia, faça isso com alegria. Se colocar no lugar do outro, tirar do seu bolso, padecer para ajudar o outro, não faça se lamuriando, não. Faça isso com alegria. Ou seja, vocês são pessoas especiais, Deus capacitou vocês. Claro, vocês não vão ficar orgulhosos, também vocês não podem se depreciar. Não, vocês são importantes, vocês são úteis, são valorosos para Deus e para o reino de Deus. Mas se lembre, você sozinho não é corpo. Vamos repetir juntos como está aí na tela. Eu sozinho não sou corpo. Eu preciso me lembrar que eu sou galho. Eu não sou a árvore. Eu sou ovelha, não sou o rebanho. Eu sou um membro, não sou o corpo. Eu sou uma brasa, não sou a fogueira. Me ajudem e repitam comigo. O membro sozinho não é corpo. Portanto, o crente sem igreja é incoerência. Nasci, me criei ouvindo a minha avó dizer: podem me afastar da igreja da terra, mas da igreja do céu não. Pobre da minha avó, espero que ela tenha chegado lá. Mas é uma visão errada. A verdade é que quando a pessoa se afasta da igreja da terra, é porque já está afastado da igreja do céu há muito tempo. E a prova que eu sou da igreja do céu é que eu vou ser zeloso, eu vou me empenhar, eu vou me dedicar, eu quero estar, eu quero ajudar. Quem é que está precisando de socorro? Eu preciso ajudar. Então, primeiro, como é que eu devo me relacionar com Deus? Segundo, como é que eu devo me relacionar com comigo mesmo? E terceiro, como é que eu devo me relacionar com os meus irmãos da igreja? Como é que eu devo me relacionar com os meus irmãos da igreja? O apóstolo, a partir do versículo 17: a ninguém devolvei mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, como é que um servo de Deus deve se relacionar com os outros irmãos da igreja? A partir do verso 9, então, o apóstolo coloca aqui 10 exortações. A palavra exortações tem 10 letras. E destacamos então aqui estas 10 exortações. Como é que eu devo ou que eu não devo me comportar em relação aos meus irmãos? Ele começa então dizendo: odiai o mal e apegai-vos ao bem. Não tem meio termo. Odiai.
repudiar de forma completa. Não tem conversa. Segundo, sejam zelosos, relaxados não. Faça o que está ao alcance de vocês. A Bíblia diz: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, que vai brincando com Deus. Ah, Deus é bonzinho, depois eu corrijo. Continua o apóstolo: prefiram dar honra aos outros. Prefira dar honra ao outro. É assim que temos agido. Há um tempo atrás tivemos uma programação aqui onde iríamos homenagear os militares. Tinha aqui muitos soldados de muitas patentes de muitas das forças militares. Estávamos lá embaixo no gabinete e eu vinha subindo de volta aqui para o templo com um dos irmãos de alta patente. E quando íamos subindo a escada, brincando, eu disse para ele: irmão, pela idade, para que ele fosse à minha frente. Aí ele disse: não, pastor, pela honra. Falei: então, pela honra. Era o dia dos militares, era a maior patente, pela honra. Ele disse: não, na igreja a honra é sempre do pastor. E aí fomos conversando, mas ficou na minha mente aquela atitude de que, independente de patente, esse é um servo de Deus, esta é uma serva de Deus. Eu vou procurar dar honra. Já se foi o tempo quando se levantava, no ônibus, no metrô, não sei aonde, para dar lugar. Hoje precisa alguém falar: olha, esse lugar é reservado. Diz o apóstolo, então, procure no relacionamento dar honra primeiro para o outro. Valorize o outro. Aos crentes, procure socorrer na sua necessidade. Socorra todo mundo, mas aos crentes, quer dizer, aos santos aí, os servos de Deus. Procurai ser hospitaleiros, não é chamar para almoçar aquele que vai convidar você na outra semana. Aqui a ideia é: convide os estrangeiros, aqueles que estão em viagem. Abençoai os que vos perseguem. É fácil? Não é, mas é o padrão de Deus. Alegrai-vos com os que se alegram. Está comprovado que as pessoas têm mais, se envolvem mais, vamos dizer assim, tem mais facilidade de chorar com os que choram do que se alegrar. Sabiam disso? Estou em muitos grupos de WhatsApp, e é impressionante como quando se coloca uma coisa ruim, gente, todo mundo em cima. Mas quando a pessoa está dando um testemunho, uma coisa boa, nem um comentário, nada. Diz o apóstolo: sede unânimes entre vós, nada de partidarismo, de grupinho, procure ter unidade. O que é que a maioria quer? Então eu abro mão da minha vontade. Orgulhosos não, procure ajudar, apoiar os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Você não sabe tudo, você não é o maior, não é o melhor. Valorize, reconheça, ouça. Bem, a essa altura, irmão Messias, dá para compreender o que está sendo dito, irmão Messias? Mas pastor, tem muita coisa aí, a gente não consegue, porque tem muita coisa. Então vamos ver o que é que o apóstolo está dizendo de forma mais resumida. O apóstolo está dizendo que no relacionamento com os irmãos, você precisa abrir. No relacionamento com os irmãos, você precisa abrir. Abrir o quê? Primeiro, o coração para amar. Versículos 9 e 10. Você precisa abrir o bolso para compartilhar. É fácil ou difícil, irmã? Difícil. Para outros não é tão difícil não.
quando ele aprende a ser generoso, ele vai perceber que nunca vai conseguir vencer a Deus em dar. A palavra diz: dai e ser-vos-á dado. Abra o bolso para compartilhar. Você também precisa abrir a casa para hospedar. Precisa abrir os lábios para falar, para compartilhar. E você precisa abrir a alma para se compadecer. A alma para se colocar ao lado da pessoa. Existem 3 palavras do relacionamento, 3 tias. Conhece as 3 tias do relacionamento? A primeira é simpatia. A outra é antipatia. E a outra, empatia. Simpatia significa sofrer ao lado. Empatia significa sofrer dentro. Eu estou sofrendo junto com você. A tua dor é a minha dor. E antipatia é repulsa. Não quero, você é diferente de mim. Você não pensa como eu. Então, no corpo de Cristo, apesar de sermos diferentes, dons diferentes, membros diferentes, Deus espera que nós nos completemos. Uma frase que usamos sempre, um lema, qual é? Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Então, como é que eu devo me relacionar com Deus? Como é que eu devo me relacionar comigo mesmo? Como é que eu devo me relacionar com o meu próximo? E último lugar, como é que eu devo me relacionar com o meu inimigo? Olha o que diz o texto agora, verso 17. Capítulo 12, verso 17 em diante. A ninguém devolvei o mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz ao Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Pois se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, como deve ser o meu relacionamento com o meu inimigo? Primeiro lugar, olha, não amigão, não a quê? Não a vingança. Vingança está fora do meu vocabulário. Porque a vingança pertence a Deus. Quando eu não tomo defesa em causa própria, Deus toma defesa em meu lugar. Então, primeiro, vingança, não. Segundo, criar conflito desnecessário, também não. Quando depender de mim, eu vou procurar manter a paz. Esses dias saí aqui do culto, estava indo para casa, está aí ainda o William, não? Estava no primeiro culto, estava indo para casa com o William. Quando íamos no meio do caminho, na grande avenida daqui indo para Piaçaguera, paramos no farol, veio alguém com uma moto. E o camarada veio com vontade, ralando do lado do carro, batendo no retrovisor. Tentou se levantar, acionou a moto e foi direto. Foi esse aí? Será que foi esse? Está correndo até hoje? Rapaz... Mas o homem acelerou a moto e aí o William: pai, o homem machucou o carro, pai, vai atrás, pai, só vai atrás, machucou o carro. Eu falei: calma, filho.
Calma. O que a gente vai fazer? Quem é essa pessoa? Por que ele passou assim? O que é que pode acontecer indo atrás de uma pessoa dessa? Deixa aí o prejuízo que tiver, a gente acerta, resolve. Mas o fato é que, muitas vezes, a gente pode evitar a guerra e não evita. Evite, no meu vocabulário, devolver o mal com o mal, não. Guardar mágoa no meu coração, não. Olha para a pessoa que está perto de você aí e diga para ele: pare de sofrer, perdoe. Pare de sofrer, perdoe. Porque não perdoar é tomar o veneno e querer que o outro morra. O outro está em casa tranquilo, nem lembra o que aconteceu, você está sofrendo. Vocês sabem que a raiz de amargura, ela nos faz ficar privados da graça de Deus. É o que diz lá em Hebreus capítulo 12. Cuidado para não deixar a raiz de amargura. Amargura é a ira apodrecida. Sabe aquela ferida na perna que arranca o cascão, já estava sarando e arranca? E antigamente tinha o que chamava de uma lachimônia, de uma ferida. Então, a mágoa é a ira apodrecida. Bem, então não posso fazer nada, o que então? O que? Verso 21. Vence o mal com o bem. É isso que você pode fazer. Deus me dá graça para poder ganhar este meu inimigo, essa pessoa que se coloca contra mim. Eu tive o privilégio de começar a trabalhar, ganhar o meu dinheirinho desde os 7 anos. Era um ponto de honra não precisar do meu pai. Graças a Deus tinha maravilhosa condição, mas era a família, gente de venda, de comércio. E era esse o meu prazer. Bem, mas aos 14 anos tive a minha carteira assinada. Foi só dos 14 aos 17 que trabalhei secularmente de carteira assinada. E no meu trabalho último, que foi a farmácia, eu entrei naquela farmácia, e a primeira coisa que eu fiz foi me comprometer a dentro de uma semana decorar aonde estava cada remédio de cada uma daquelas prateleiras. Depois de uma semana alguém dizia: tal remédio não tem. Não tem sim, está na prateleira tal, está em tal lugar. Lá naquela farmácia só podia aplicar injeção depois do 3º para o 6º mês de trabalho. Mas naquela primeira semana eu peguei uma laranja, peguei a seringa e comecei a treinar sem parar a semana toda. Depois de uma semana eu disse para o gerente: eu já sei, já posso aplicar injeção. Não, só depois de 3 meses. Depois de uma semana mais ou menos, o patrão estava presente, tinha falta de funcionário, e eu disse: eu posso aplicar, porque tinha uma pequena fila. O gerente disse: não, você não pode. O patrão, alguém que se converteu recentemente, através da minha família, disse: não, deixa ele aplicar, se ele está dizendo que consegue, ele consegue. Então eu fui aplicar a primeira injeção. Irmãos, é coisa que só Deus faz. Apliquei com perfeição. A partir dali, criou-se uma fama de que eu tinha mão de anjo, que estava aplicando Bezetacil de 600, de 1.200, e que a pessoa não sentia dor.
Porque eu orava mesmo, Deus tem misericórdia, não deixa entupir e tal e tal. Irmãos, e Deus foi me abençoando. E o gerente começou a criar uma inveja, uma rejeição e uma perseguição. Eu tinha 16, ele tinha 26. E Deus cada dia me abençoava. O patrão que sabia que eu não, se pudesse, não trabalharia no sábado. E o patrão me livrou de trabalhar no sábado esse tempo todo. Desculpe, no domingo. Esse tempo todo. E o gerente ficava enraivecido. Porque todos têm que trabalhar, no domingo só ele não. O fato é que isso começou a aumentar. Um dia eu estava no colégio, hora do intervalo, estava falando com 3 jovens que estavam afastados, bem assim, no lugar mais escuro, e eu comecei a falar com eles do Evangelho de Jesus e tal, fui falando, e eu percebi uma sombra, alguém chegando, e eu falando e vendo alguém chegando. Em determinado momento eu olhei, era ele, meu gerente, o Camilo. Oh, tudo bem, ele disse, mas não é possível, não acredito, não é possível. Como é que uma pessoa vive Jesus, Jesus, Jesus 24 horas por dia? Você é assim no trabalho, é assim aqui na escola, não é possível. Achei que ia te pegar aqui no flagrante, não é possível. Deus foi tendo misericórdia. O outro colega, o Adinailton, se converteu. Os dias se passaram e sabe o que aconteceu, irmãos? Deus me deu a graça também de ver o meu irmão Camilo, servo de Deus. Até hoje estamos num grupo aí, desses grupos de WhatsApp, mas lá, servo de Deus. Irmãos, há um Deus nos céus. E o que Deus espera é que, se alguém se levanta por algum motivo, que você transforme este inimigo em teu amigo para a glória de Deus. Eu quero partir para o encerramento nesta noite, pedindo a vocês para olharem este vídeo, que não é coisa nova, mas para trazer à nossa memória uma lembrança dos futuros acontecimentos. Vejamos então. Ok? Quando os discípulos saíram para pregar o Evangelho, os demônios se retiravam, corriam. Os discípulos vieram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós. Jesus disse: se alegrem por isso, mas se alegrem muito mais, porque os demônios, eles já estão perdidos, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Vejamos o filme, é o vídeo. É a nossa alegria, como disse Jesus, os nossos nomes já estão escritos no livro da vida. A grande preocupação para nós, servos de Deus, é esta: os nossos amigos, conhecidos, vizinhos, familiares, eles já conhecem a palavra? Porque diz a Bíblia que aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida, estes tais serão lançados nas trevas e estarão longe de Deus por todo sempre e para todo sempre. Que primeiro nos alegremos, porque fazemos parte da família e devemos ser zelosos no nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos, com os irmãos e com os inimigos. E aqueles que ainda não sabem para onde irão, ou que irão se perder, temos nós nos preocupado? Que Deus ajude a cada um de nós. Amém? Amém.